Atualiza também sobre uma parceria que está perto de ser firmada entre Corinthians e Bayer Leverkusen. Já o Corinthians muito perto de ser eliminado do Paulistão. Te atualizo ainda sobre a situação de Tcheca. E o volante português Tcheca negocia com o Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também deixe seu like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de aposta patrocinadora de times como Barcelona, Liverpool e Chelsea. E nessa terça-feira tem Copa do Brasil, o Atlético enfrenta o Volta Redonda, eu vou no empate. Já o Iguatu vai enfrentar o Juventude, eu vou na vitória do Iguatu. E Clube Náutico, Marcílio Dias vai enfrentar o Vasco da Gama e eu vou na vitória do Marcílio Dias. Faça seu cadastro na 1xBet usando o link que está no comentário fixado e não se esqueça de usar o código CORINTHIFANA, igual está aí na tela, para você ganhar 100% de bônus do valor do seu depósito. Se cadastre na 1xBet. Bora falar agora sobre clubes do Rio e São Paulo. E os grandes têm tido dificuldade no estadual. A gente não terá um grande nas semifinais do Campeonato Carioca e é grande a chance de não termos um grande nas quartas de final do Campeonato Paulista. O grande fora no Carioca será Vasco ou Botafogo. O Flamengo é o primeiro colocado, o Fluminense é o segundo, Nova Iguaçu é o terceiro, esses três já estão garantidos na fase semifinal. O Vasco com 17 pontos, o Vasco com 19 pontos e o Botafogo com 17 lutam pela última vaga. E aí uma curiosidade, nos últimos 8 anos, só em 2022, os 4 grandes foram semifinalistas. Em todos os outros anos, alguém acabou deixando ou ficando fora. Às vezes, em alguns casos, até 2 grandes ficaram fora. Em São Paulo, a gente deve ter pelo 4º ano seguido um grande de fora das quartas de final. Vale a lembrança de que no Campeonato Paulista, os 2 melhores de cada grupo, ou seja, os 8 primeiros passam para a fase de mata-mata. E o Corinthians é o mais ameaçado entre os grandes, tem só 10 pontos, 4ª colocação do seu grupo, 4 pontos atrás da Inter de Limeira e do Mirassol. Se a Inter vencer o São Paulo no meio de semana, o Corinthians estará fora. E aí seria o 4º ano seguido sem um grande, porque em 2021, em 2022 e em 2023 o Santos não conseguiu passar para a fase do mata-mata. Para falar agora sobre o Corinthians e essa parceria com o Bayer Leverkusen. Notícia que agitou a manhã dos corintianos nessa segunda-feira. Calma, não se trata de nenhuma grande parceria. Corinthians e Leverkusen se aproximaram nos últimos tempos por conta de Paulo Sérgio, ex-jogador do Timão, hoje comentarista do programa Mesa Redonda da TV Gazeta. Ele foi atleta do Bayer Leverkusen, também jogou no Bayern de Munique, hoje é embaixador do Leverkusen e eventualmente também observador técnico do time alemão no futebol na América do Sul. No ano passado, antes mesmo de o Augusto Melo se tornar presidente do Corinthians, enquanto ainda era só um candidato, foi o Paulo Sérgio quem estreitou as relações do Augusto com dirigentes de clubes alemães. Ele teve até a oportunidade de visitar o Bayern de Munique, enfim. E essa relação do Paulo Sérgio com o Augusto segue muito próxima, a ponto de nessa terça-feira estar marcado um encontro entre dirigentes do Corinthians e do Leverkusen para combinar uma parceria que vai funcionar para troca de experiências no futebol masculino, no futebol feminino e também nas categorias de base, troca de know-how. Talvez eventualmente o Corinthians até possa mandar funcionários para a Alemanha, receber funcionários do Bayer Leverkusen, não em caráter definitivo, mas temporário, para que essas pessoas possam entender um pouquinho da cultura, dos modelos e dos costumes de cada um dos países. Só para arrematar, essa negociação não envolve grana e trata-se de um acordo, um grande acordo que não vai ter grande efeito, pelo menos na teoria. Só para arrematar em relação ao Corinthians, Timão torce contra a Inter de Limeira no confronto dessa quarta-feira contra o São Paulo. Em caso de vitória da Inter, o Corinthians estará eliminado do Campeonato Paulista. Timão que precisa tirar 4 pontos de desvantagem em relação à Inter de Limeira e também ao Mirassol, e só faz mais 6 pontos, só tem mais 6 pontos em disputa. Bora falar agora sobre o Corinthians praticamente fora do Campeonato Paulista. Timão massacrou a Ponte Preta, pelo menos em finalizações e posse de bola, mas perdeu dentro de casa por 1-0 na Neoquímica Arena. Derrota na noite desse domingo, o único gol marcado pelo Iago Dias, com falha do goleiro Carlos Miguel, que ainda não havia perdido
com a camisa do Corinthians. Foi também a primeira derrota de Antônio Oliveira à frente do Timão, o Antônio que vinha de 3 vitórias contra a Portuguesa, Botafogo e Cianorte e o empate contra o Palmeiras. O resultado fez com que o Corinthians estacionasse nos 10 pontos contra 14 da Inter de Limeira e do Mirassol. Detalhe importante, a Inter pega o São Paulo na quarta-feira, se vencer vai a 17 e elimina o Corinthians do Paulistão. O Timão só tem mais 2 jogos por fazer e chega no máximo 16 pontos. Os próximos jogos do Corinthians contra o Santo André em casa e contra o Água Santa na condição de visitante. Importante contar que o Paulistão deve, pelo 4º ano consecutivo, não ter pelo menos um dos seus grandes na segunda fase. Foi assim com o Santos em 2021, 2022, 2023, deve ser assim com o Corinthians em 2024. Só sobre os números de Corinthians e Ponte, 80% de posse de bola para o Timão, 20% para a Ponte. 29 finalizações do Corinthians, 5 para o time de Campinas, vários chuveirinhos, é verdade, mas o Corinthians viu a bola passar muito perto ao gol do goleiro da Ponte diversas vezes. Teve cabeçada do Félix Torres, teve finalização do Yuri Alberto, enfim, o Corinthians merecia um melhor resultado. Por sua vez, a Ponte Preta pulou para o segundo lugar do seu grupo. Palmeiras é o líder do grupo com 21, a Ponte tem 16, o Água Santa 14 e o Guarani apenas 6 pontos conquistados. Bora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o Corinthians está em negociações com o meio-campista português Tcheca, 29 anos de idade, ele está livre no mercado depois de deixar o futebol francês. Disputou até a temporada passada pelo Rennes, da França, não houve a renovação do contrato, ele disputou 9 jogos sem gols ou assistências. Jogador que conhece o Antônio Oliveira, embora as negociações entre Corinthians e Tcheca tenham começado antes. O Antônio Oliveira chegou ao Corinthians e endossou a negociação, disse que conhece e que trata-se de um atleta super interessante. 29 anos, volante de desarme, de boa capacidade física, de muito combate, mas também de bons passes longos. Chegaria, se contratado, para o lugar do Fausto Vera, que não tem conseguido deixar boa impressão. Tcheca gosta da ideia de jogar no Brasil, já havia sido sondado sem proposta pelo Vasco nos últimos tempos. Consultei uma pessoa envolvida nas tratativas, essa pessoa disse o seguinte, abre aspas, teremos reunião na segunda-feira, as coisas estão caminhando bem e eu acho que pode dar certo, fecha aspas. Se você não conhece o Tcheca, queria contar, porque ele está desde 2016 no futebol francês, com passagens por Lille e Rennes. Passou ainda antes de se mudar para a França pelo Braga, entre outros clubes, jogador bastante importante, acho que seria um acréscimo interessante para o Corinthians. Só para completar sobre o Timão, Samir Carvalho, meu amigo do Café do Setorista, afirmou que vai haver uma reunião na próxima segunda-feira com um investidor lá do sul do país, do ramo do petróleo, e o Corinthians vai propor a esse investidor que ajude na contratação de 2 grandes reforços. Fui checar essa informação com o pessoal do Corinthians, não consegui a confirmação. De qualquer forma, acho legal trazer a notícia para vocês. Então é isso aí, rapaziada. Ficamos com um giro de notícias do Corinthians, informações aí atualizadas do maior clube do Brasil, o Timão, que vem aí trazendo informações aí exclusivas da atualidade aí pra gente aí no dia a dia do maior clube do povo, né? Então, se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de dar aquela moral, de se inscrever no canal e deixar seu like para fortalecer o nosso trabalho, que está trazendo vídeos diários do Corinthians para vocês não estar perdendo nada, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Tchau, tchau. Fui.